em existindo um Deus criador, uma inteligência indescritível que nos considera filhos. Eu não posso pensar em termos científicos agora, Pavinato. Não, olha que coisa muito louca. A gente costuma falar no Brasil, politicamente, Deus acima de tudo. Eu falo que, juridicamente, Deus está abaixo de todos. Mas não abaixo porque ele é inferior, abaixo porque ele é a base de todo o sistema jurídico da civilização humana. Nós não temos direito a nada sem essa compreensão que deriva da filosofia cristã, que é o Deus que se faz ser humano e que escolhe esta criatura como uma criatura semelhante a ele. Não há direito, por exemplo, à liberdade religiosa sem Deus. E liberdade religiosa implica em ser ateu. Portanto, o ateu só tem direito de ser ateu porque existe o pressuposto divino da filosofia cristã, necessariamente. Sem Deus não há direito de ser ateu, sem Deus não há direito de crer em Deus, sem Deus não há direito de crer em outro Deus, sem Deus, Deus é tão magnânimo que sem Deus não há direito de duvidar do próprio Deus. Deus é a base para que se duvide dele próprio. E às vezes nós ficamos bravos, irritados com alguém que nos questiona, que duvida de nós, que nos critica. Deus dá a base para que ele mesmo seja criticado. E tem gente que quer reduzir Deus a algumas coisas. Isso é tão mesquinho. Porque Deus é tão maior que isso. O que muda para Deus se você não compreende a grandiosidade que ele te deu? O azar é nosso. Que Deus é tão grandioso. E quando a filosofia cristã, que nasce da aplicação da filosofia grega à religião judaica por Paulo de Tarso, ele universaliza a questão de um Deus que é base que tudo para todo o mundo e não só para um povo. Logo, da mesma maneira que um animal não tem... o meu cachorro ele tem direito à comida. Ok. E se ninguém der comida para ele, o que vai acontecer? A comida vai se materializar na frente dele? Não vai. Nós somos animais. Animais escolhidos como filhos, que guardam a relação criadora. Se a gente não cria roupa, a gente morre de frio. Se a gente não descobre como come, a gente morre de fome. Se a gente não cria arma, a gente é vítima de animais mais ferozes ou de outras pessoas que queiram nos matar. O ser humano ele tem que criar o tempo todo da mesma maneira que Deus cria. E quando nós não compreendemos a grandeza desse significado, nós não conseguimos de jeito nenhum dizer que existe direito. Então o direito, eu só posso dizer que eu tenho direito quando eu reconheço que nós somos filhos de Deus e que Deus, feito homem, ele nos dá a possibilidade, ele nos dá a honra e a glória de podermos criar, desenvolver, significar a nossa existência e esse mundo da mesma maneira que ele faz no plano transcendental. E que para que isso aconteça é preciso de justiça. E quando não há justiça, nós não conseguimos desenvolver essa capacidade divinal. Bom, mas de onde vem o direito? O direito, ele vem desta ideia. Uma vez que nós somos deuses, porque diante do Criador, ninguém tem direito a nada. O Criador cria, descria, faz, desfaz. Só ele tem direito, o direito de fazer ou desfazer. Logo, para que nós possamos gozar nesse mundo imperfeito, da perfeição justa do mundo transcendental, é que existe o direito. O direito também é do campo transcendental, mas ele não serve no campo transcendental. É uma ideia do campo transcendental que só se realiza no campo fenomênico, material. Então, a partir do momento que eu digo que eu sou filho de Deus, que eu guardo com o Criador a semelhança da criação, nenhum Estado, nenhum grupo, nenhuma outra pessoa pode me reduzir a uma condição menor, que é essa condição que é a de filho de Deus. E o direito, então, essencialmente é isso. O direito, ele é uma ideia que autoriza a criação de mecanismos no campo fenomênico, no campo material,
para que se corrijam situações em que, injustamente, alguém é rebaixado da sua categoria divina / racional. É por isso que nós falamos em direitos fundamentais universais. Por quê? Se o direito não é universal, não é direito. Porque se a base da existência humana como filhos de Deus e esse fato de que só o ser humano fez arte, nós encontramos na pré-história artes rupestres, não tem um cachorro, um cavalo, nenhum animal que tenha feito arte. Então é um fato que o ser humano é um animal estranho, é um animal que cria. E uma vez que ele guarda essa relação com um Criador que nós desconhecemos, o ser humano ele tem direito a existir livremente. E se nós não entendermos, não compreendermos, não aceitarmos esta divindade humana, nós não falamos em direito. Nós podemos falar qualquer coisa, mas nunca vai ser direito. E essa compreensão, ela nasce tardiamente no mundo. Ela nasce depois da Idade Média, ela começa a se solidificar no século XVI, XVII. E mesmo assim, até hoje as pessoas não conseguem compreender a grandeza da ideia do direito. As pessoas reduzem o direito à regra. Porque na história e na pré-história, a pré-história nós só podemos imaginar, porque não tem nada escrito, então não posso afirmar nada que não tenha sido registrado. Mas imaginem, os senhores, uma comunidade num mundo tão grande. Nós nascemos em uma determinada comunidade com determinadas pessoas e de vez em quando aparecem pessoas de outro lugar, onde acabou a comida, acabou a terra, acabou qualquer outra coisa. E eles querem tomar aquilo que nós temos para que eles continuem existindo. O nosso instinto de sobrevivência nos une às pessoas que estão ao nosso entorno para que nós não percamos as nossas condições de subsistência diante da ameaça do outro. A partir desses grupos surgem regras, porque não há esta ideia do divino. Demorou milhares e milhares e milhares de anos para que nós chegássemos a essa compreensão magnífica que é o direito. Então esses grupos, para eles subsistirem, eles têm que ter certas regras, porque eles precisam estar unidos contra o inimigo que não se sabe se virá, certamente virá, ou quando ele não tiver mais como subsistir naquele lugar, ele ir para outro lugar. E quem estabelece essas regras é o mais forte. É o mais forte. O mais forte fisicamente, em primeiro lugar. Por quê? Porque o mais forte fisicamente, ele faz valer as regras através da força. Olha, vocês querem ficar aqui, eu sou o mais forte. Não quer, eu te bato, você sai. Eu te mato, você sai. Então, a força, ela é um fator de criação, imposição da regra. E depois, quando esse senso de existência, porque é inquietante ter o pensamento imaterial, saber que você vai morrer, não saber para onde vai, de onde vem, por que está aqui. A criação das religiosidades, das religiões, dos cultos, das ideias místicas, mesmo na pré-história, criaram líderes que, a despeito da força, conseguiam convencer as pessoas da comunidade de que as regras corretas seriam essas. E quando não cumpridas, amaldiçoava-se ou, em comunhão com aquele que tinha mais força, fazia-se valer as regras. Nós hoje temos no Brasil uma concepção de direito como regra. Nós não chegamos no estágio de evolução civilizacional para entender que a lei ela tem que ser direito e não regra. A regra, ela é uma imposição para que você goze de algum benefício. O que isso quer dizer? Para que você more aqui, para que você não seja amaldiçoado, para que você seja defendido, você tem que cumprir a regra primeiro. Se você não cumprir a regra, você está fora. O direito não. Quando se reconhece que o ser humano ele é uma criatura divina, filha, e não só criatura de Deus, ela tem o direito de morar, existir, não ser amaldiçoado antes de se cobrar dela a razão pela qual ela tem esse direito. Ou seja,
O direito é uma coisa híbrida de direito e dever. Híbrida por quê? Porque reconhecer a divindade de algo, quando eu estou diante do divino, eu falo, olha, divino, você tem que marcar um horário comigo, não é assim que funciona. Portanto, o direito ele já é esse reconhecimento de que eu tenho o direito de viver, eu tenho a liberdade para fazer as minhas coisas, de existir sem ser amaldiçoado, sem ser morto, sem ser lesado na minha integridade física. Prima facie, porque isso é divino, isso é transcendental. Mas, uma vez que se eu reconheço o meu direito como divino, ou seja, eu não preciso de justificativa para gozar desse direito. Eu não preciso que você me defenda para eu gozar desse direito. Ou seja, eu não preciso cumprir a sua regra para você me defender. Eu já tenho esse direito de ser defendido. Eu já tenho esse direito de me defender. Eu já tenho esse direito de me locomover, de morar, de fazer, de criar. Uma vez que você reconhece que o direito é fundamental, ou seja, divino, ele é inseparável da nossa existência, porque você reconhece essa divindade, você tem que aceitar que, sendo divino, você tem que agir como o divino. E é por isso que o direito é uma coisa que, se você não sabe o que vem antes, o direito ou o dever é uma coisa só. Ao mesmo tempo que eu tenho um direito que nasce comigo, que morre comigo, que nunca se descola de mim, eu tenho um dever que nasce, morre e nunca se descola de mim. Se eu quero dizer que eu tenho um direito fundamental, eu tenho que reconhecer que eu tenho um dever fundamental. Não para com um líder, mas para com a existência própria. E quando a civilização ela vai se moldando a partir do cristianismo, e quando a teologia ela vai se aperfeiçoando a esse ponto de mostrar que a racionalidade é esta questão divina de Deus, está ligada à criação. E quando o direito ele vai deixando de ser regra ao longo da história e vai se tornando de fato direito, porque nós falamos direito antigo, mas não um direito que só dá direito a homens e exclui mulheres, não tem esta característica da divindade. São regras a que se deu o nome de direito, porque da mesma maneira que as coisas evoluem, o nosso pensamento evolui. Por isso que nós precisamos sempre treinar, parar para pensar. É só essa percepção profunda da teologia cristã que mostra esta divindade de cada um de nós como fundamento de sermos titulares de direitos fundamentais, especialmente da liberdade e da igualdade, porque Deus é livre, nós somos livres. E Deus é indescritível, portanto, nós somos iguais nas nossas diferenças. E a diferença entre um e o outro não pode ser discriminada. Essa é a igualdade, é o reconhecimento da dignidade em igual medida da nossa existência. Mas as pessoas, elas gostam daquilo que é bom e não gostam da parte ruim, que é a prática da moral através da moralidade que se extrai do exercício da ética.